Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra, em seguida, meditá-la. Você vai dar-se conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes, porém, de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes, Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher, meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar do sacrifício a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares, queimavam incensos junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel.
Minha irmã, meu irmão, ouvimos nesta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, um texto extraído do primeiro livro de Macabeus, livro escrito provavelmente no século II a.C., que narra os eventos históricos da opressão seleucida sobre o povo judeu e a resistência dos macabeus. O livro foi composto para reforçar a memória histórica, a fé e a identidade judaica diante da perseguição e da tentativa de assimilação cultural e religiosa. O texto hoje proclamado relata a ascensão de Antíoco IV Epífanes e a subsequente profanação do templo, a imposição de práticas pagãs e a perseguição aos que permaneciam fiéis à aliança com Deus. Os versículos iniciais, 10 a 15, apresentam Antíoco como raiz iníqua, reforçando seu papel de instigador da opressão e da apostasia. A narrativa mostra que algumas lideranças israelitas, seduzidas pela proposta de aliança com os vizinhos e pelo prestígio político, abandonaram a fidelidade à lei, adotando práticas pagãs como a construção do ginásio e a abolição da circuncisão. Aqui, o texto enfatiza a tensão entre interesse político e fidelidade religiosa, evidenciando que a verdadeira liberdade e segurança do povo estão na obediência à aliança, não na assimilação cultural. Nos versículos 41 a 43 e 54 a 57, a opressão atinge seu auge. Antíoco decreta a uniformização religiosa, a profanação do templo, com a abominação da desolação e a destruição dos livros da lei. A narrativa combina história e simbolismo, mostrando que a perseguição não se limita a atos externos, mas atinge a própria identidade e memória do povo. O fogo sobre a lei e a obrigação de sacrificar aos ídolos representam a tentativa de apagar a fé e a tradição, enfatizando que a verdadeira resistência envolve fidelidade moral, espiritual e comunitária. Os versículos finais, 62 a 64, destacam os que, mesmo diante da morte, permaneceram fiéis à aliança, recusaram alimentos impuros e não violaram a lei, tornando-se mártires. A fidelidade deles evidencia que a obediência a Deus transcende a vida terrena. A morte é a consequência inevitável da lealdade, mas também sinal do testemunho e santidade. O texto reforça a ideia de que a fé autêntica exige coragem e discernimento diante das pressões sociais, políticas e culturais. Pastoralmente, a passagem convida a comunidade a refletir sobre a fidelidade e resistência em contextos de pressão ou relativismo ético. Em tempos de desafios culturais, ideológicos ou até institucionais, a narrativa inspira discernimento, coragem e compromisso com valores fundamentais da fé. O exemplo dos fiéis que preferiram a morte à apostasia serve de modelo de integridade, lembrando que a verdadeira liberdade e dignidade residem em permanecer fiéis ao Senhor, mesmo quando a cultura dominante tenta seduzir ou coagir. Espiritualmente, a leitura desperta a consciência de que Deus acompanha aqueles que resistem à injustiça e à profanação da vida espiritual. A fidelidade à aliança se traduz em escolhas diárias de santidade, coragem e coerência entre crença e prática. Como os mártires de Judá, o fiel é chamado a viver uma vida de discernimento, resistindo às idolatrias modernas, sejam elas materiais, ideológicas ou relacionais, e permitindo que a palavra de Deus guie pensamentos, ações e decisões. Assim,
A passagem inspira não apenas memória histórica, mas transformação moral e espiritual, reforçando a confiança de que a justiça e a providência de Deus prevalecerão sobre a opressão e a iniquidade. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.